Neste vídeo a gente vai ver como guardar informações temporárias dentro do PHP utilizando sessões, beleza? Lembrando que sessões ficam salvas no lado do servidor, enquanto os cookies, que vai ser aí um tema para um próximo vídeo, ficam salvos no navegador do cliente, beleza? Para esse exemplo aqui, a gente vai estar criando uma lista simples, onde a gente vai estar armazenando algumas tarefas, certo? E essas tarefas nossas aí, elas serão guardadas, né, gravadas em sessões dentro do PHP. Por que você vai querer colocar uma tarefa dentro de uma sessão? Vou dar um exemplo aqui, né? Você vai, por exemplo, numa loja virtual e você adiciona vários itens ao carrinho. Você pode ver que quando você troca de página, os itens eles permanecem dentro daquele carrinho de compras seu, beleza? Bem como quando você faz um login, esse login, né, os dados dele, como o seu nome, por exemplo, ele aparece, né, lá no topo do site. Bom, vamos lá então criar aqui então um formulário bem simples, né, um formulário aqui HTML com a extensão .php. Então vou colocar aqui apenas index.php. Como eu estou aqui no root da minha página, você pode ver aqui, ó, que não tem nada aí, né? Então vamos criar aqui a estrutura básica aqui. Eu vou chamar isso aqui de sessão. Então, deixa eu dar um zoom aqui para você pegar aí no vídeo, beleza? Bom, a primeira etapa, né, para a gente conseguir estar capturando os dados e armazenando em uma sessão, é a gente criar basicamente aí um formulário HTML. Então, o método de envio vai ser o post, e o action vai ser justamente o script que vai receber essa requisição. Vou colocar aqui, por exemplo, sessão.php. Poderia ser qualquer nome aí que você deseja escolher, beleza? Você pode ver o seguinte, né? O nosso index.php, ele possui código, né, HTML dentro. Vamos ver como é que ficou aqui? Então tá aí, ó, sessão. Obviamente não tem nada aqui, né? Vamos criar aqui então o primeiro elemento, né? No caso aqui, ele vai ser um text, input text. Opa! Vamos colocar aqui o nome dele para, por exemplo, aí, tarefa. Certo? E aqui não vai precisar de um ID, não. Como eu não vou estar utilizando o CSS aqui, né, vou colocar apenas o HTML bruto, depois você pode, obviamente, estar estilizando isso aí, vou colocar aqui apenas um botão de submit, sem formatação alguma. Então, input type igual submit. Value igual adicionar. Beleza? Bom, beleza então. Temos aqui um formulário. Deixa eu dar mais um zoom aqui, para a gente conseguir capturar no vídeo. Temos aqui então um formulário, temos aqui um campo de entrada, né, que tem aqui o nome dele como tarefa. Temos aqui um botão de submit, que ao ser acionado, vai enviar os dados deste formulário para esse script aqui, ó, sessão.php. Então, vamos ver como é que ficou o nosso formulário? Tá aí, ó. Vou colocar só mais uma quebra de linha aqui para ficar um pouco menos feio. Beleza. Então, vou colocar aqui, por exemplo, tomar café. Se eu clicar aqui em adicionar, obviamente você pode ver que temos um not found. O que significa isso aí? Significa que a gente não criou o script sessão.php. Então, a gente precisa basicamente aí, ó, estar criando esse script sessão.php, beleza? Bom, beleza então. O que a gente precisa fazer? Lembra que esse formulário que a gente acabou de criar aqui, ele tem um campo, né, que tem uma propriedade do tipo tarefa. A gente precisa basicamente capturar esses dados aí, certo? Através aqui da sessão. E como que a gente pode estar fazendo isso? Primeiramente, a gente precisa identificar, né? Obviamente aqui, deixa eu colocar aqui o código PHP, senão não vai funcionar. A gente precisa identificar qual se trata o valor daquela variável, né? Se existe um dado dentro daquela variável, ou se aquela variável ela existe. E para a gente fazer isso, a gente utiliza o iset, certo? Então, você pode ver que a própria ideia aqui, ela já complementa para a gente. No caso aqui, como eu estou pegando de um post, eu vou apenas informar o nome, ó, do quê? Desse campo aqui, ó, que chama tarefa. Certo? Então, se esse campo aqui chamado tarefa ele existir, então significa que esse campo ele tem o quê? Ele tem um conteúdo. E vamos ver se ele tem um conteúdo mesmo? Vamos colocar aqui um eco e vamos ver se ele vai capturar a tarefa aí, ó. Então, tomar café, tá aí, ó, tomar café, né? Tomar banho, vou colocar aqui no formulário. Então, tomar banho, beleza, né? Só que a gente tem um problema. Eu quero que quando eu adicionar esses dados aqui, eles apareçam aqui, ó, no formato de lista para mim. Mas como que a gente vai fazer isso então? Como que eu vou pegar essa variável que eu enviei aqui, ó, e vou estar colocando ela em uma lista? A gente vai ver isso agora. Bom, para que eu consiga, né, obviamente, pegar os dados dessa variável e armazenar ela de forma temporária, eu consiga trocar esses dados de uma página para outra ou de um script para outro, a gente vai ter que utilizar uma sessão. E para você iniciar uma sessão, eu sempre costumo colocar aqui, ó, no início do script, certo? No início do script, você pode estar colocando session start, para você iniciar a sessão, beleza?
Então a gente agora vai ter acesso aí à variável global, né? Lembre-se que esses dados ficarão salvos no lado do servidor e não no navegador, para que a gente consiga estar armazenando dados de forma temporária. Ou seja, você fechou o navegador, esses dados aí eles serão perdidos, né? Essa sessão com o servidor ela será perdida, o que é diferente de um cookie, beleza? Bom, iniciado aqui a nossa sessão, a gente consegue verificar também aqui, ó, a partir da linha 5, se o conteúdo da nossa variável tarefa, ele existe. Então é esse conteúdo aqui que eu vou estar colocando justamente na nossa sessão. Bom, e para a gente adicionar um conteúdo a uma sessão, além de você iniciar o start aqui, ó, como a gente fez na linha 3, você precisa da variável session, beleza? Essa variável session você vai adicionar aqui uma chave para ela, no caso aqui eu vou colocar aqui lista tarefas, e eu vou adicionar um array a ela. Então eu vou abrir aqui, ó, 2 colchetes, igual a tarefa. No PHP aí, para quem não sabe, né, para você atualizar o índice de um array de forma dinâmica, né, ou seja, você não quer colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, você pode estar colocando dessa forma aqui, ó, certo? Isso aqui se trata basicamente de um array, e você sempre, quando você chama dessa forma aqui, ó, você está atribuindo conteúdo ao próximo elemento do array, beleza? E toda vez que eu fizer essa adição aqui, ó, na nossa lista, eu quero fazer justamente o quê? Eu quero redirecionar para o nosso index aqui, ó, que é onde está justamente o formulário. Então, header, location, index.php, beleza? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, header location, index.php, exit, para que o nosso script ele morra ali mesmo, beleza? Bom, o que a gente vai ter que fazer agora? Adicionado o conteúdo, né, aqui à nossa sessão, a gente precisa utilizar essa mesma sessão para a gente estar exibindo o quê? Os itens aqui, ó, que a gente vai fazer agora. Bom, se você reparar bem, a gente tem aqui um index.php e dentro desse index.php a gente tem o quê? Código HTML. Por isso que o PHP ele é uma linguagem dinâmica. E a gente pode utilizar essa dinamicidade agora. Como é que a gente pode fazer isso então? Eu vou abrir aqui uma tag PHP, certo? Terminar a interrogação PHP. E vou fechar também essa nossa tag, certo? Bom, o que a gente vai ter que fazer agora? Criar a nossa lista, certo? Então, echo. Vou colocar aqui uma UL para abrir aqui uma nossa lista. Vamos colocar aqui um segundo echo para a gente estar fechando aí, ó, a tag da nossa lista, certo? E a gente precisa fazer o que agora? Precisa justamente listar aqueles elementos, né, que a gente cadastrou aqui no script de sessão. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Novamente, session start. A gente iniciar aqui o conteúdo da sessão, né, para a gente conseguir capturar ele aí. E a gente precisa verificar se essa variável aqui, ó, dentro de sessão, ela existe. Porque às vezes ela pode ter sido não inicializada, né? E pode acontecer de aparecer algum erro aí para o usuário, né? Algum erro desconhecido. O PHP é conhecido por falar demais. Então, se e set, né? Que é justamente essa nossa lista de tarefas aqui, ela existir, então a gente pode estar iterando sobre ela através de um for each. Então, no caso aqui, a gente vai colocar aqui a nossa tarefa, né? Lista de tarefas, as tarefa. Dessa forma aqui, ó. Então, recapitulando aí, se você ficou um pouco perdido. Você vai abrir aqui código PHP dentro do seu script, certo? Logo aqui abaixo do formulário. Vai iniciar a sessão. Esse i7 aqui verifica se essa variável de sessão aqui, ó, essa chave aqui, ela existe. Em existindo, a gente vai fazer uma iteração sobre ela através aí de um for each, beleza? É equivalente aí o for, por exemplo, dentro do Java, certo? E agora aqui, ó, basta dar um eco, né, para a gente imprimir aqui o conteúdo HTML. Eu vou abrir aqui essas tags aqui, ó, LI, e você coloca basicamente o conteúdo aí, ó, certo? Eu vou mostrar para você o seguinte aqui, ó, eu vou pegar esse código, eu não vou utilizar o i7, ó, eu vou simplesmente comentar ele e vou deixar dessa forma como tá aqui, ó. Quando eu der F5, ó o problema que deu aí, ó, que a gente não fez justamente aquela checagem. Agora eu vou voltar, ó, a fazer, ó, a checagem. Tá vendo que o problema sumiu? E agora, ó, basta cadastrar aqui, ó, tomar café, tomar banho, trabalhar, dirigir, estudar e tá aí, ó, pronto aí, certo? A gente pode colocar depois um CSS, deixar isso aqui um pouco mais bonito, beleza? Bom, eu espero que eu tenha dado para entender o conteúdo aí. Talvez no próximo vídeo eu vou falar também sobre cookies, né? Como é que a gente pode estar gravando informações aí agora no lado do cliente, ou seja, no navegador. Aqui, ó, se eu fechar isso aqui, ó, por exemplo aqui, ó, fechei, né? Fechei o navegador e abri outra instância. Vou colar aqui, ó, fechar isso aqui e vou abri-lo aqui de novo, ó. Você pode ver, ó, que os dados foram para o saco, sumiram todos, porque aquela instância com o navegador, né, aquela sessão ela foi perdida e a memória lá no servidorzinho vai ser limpa depois. Bom, é isso então, até o próximo vídeo, valeu!